Bom dia a todos. Bom dia. Estamos escutando bem aí? Está saindo bem? Está dando eco. Está dando eco? É. Rapaz do céu. E agora? Mais ainda? Mais ainda. Bom, vai ser com eco hoje, então, para a gente escutar bem assim. Que daí repete, fala Jesus, fica Jesus, Jesus, até incorporar. É isso mesmo, né? Eu fiz de propósito, foi de propósito que eu fiz. Nessa Belinha. Tem que falar assim, né? Foi de propósito. Então tá bom, vou repetir de novo aqui, começar de novo. Bom dia a todos. Bom dia. Que Jesus possa envolver os nossos corações em muita luz, muita paz e muito entendimento dessa doutrina. Hoje nós vamos ter Lígia aqui com a gente para fazer o nosso estudo. E que Jesus nos abençoe. Sempre eu peço a caridade de todos que estejamos aqui presentes, com os nossos corações abertos, a nossa mente desperta, para melhor aproveitamento desse tempo que doamos para nós mesmos. Deixa eu ver aqui, vou pedir, Oswaldinho, você vem ler aqui hoje? O Oswaldo faz a nossa leitura inicial, vou diversificar se Belinha faz a nossa oração inicial, e depois a Lígia faz o nosso estudo. Não se preocupe que ela foi ali e já volta, tá? Mas ela vai estar aqui. Mas nós temos que começar já. Vamos lá, Oswaldinho? Do livro de Valdo Franco, Joana de Ângeles, do livro Mestre de Amor, ou de Valdo Franco, Joana de Ângeles, através de Valdo Franco. Lição número 51. Ante dificuldades. A semente para libertar o vegetal que conduz em germe não se nega a vencer o solo que agasalha. O rio que busca o oceano não se detém ante os obstáculos que lhe impedem o curso. A dificuldade é, assim, teste de resistência em forma de ensejo alentador. Se a dor, em sua apresentação multiforme, te chega às portas do coração para momentaneamente, para orar e reabastecer o espírito. Através da prece lenificadora, a doação celeste te alcançará o entendimento, revigorando as fibras da vida para o prosseguimento da jornada. Recebe a dificuldade como ensejo de combate. Aceita a dor como mensagem de despertamento. Acolhe a provação com alegria. Considera o problema como exame do teu aprendizado. Escuta o grito da perseguição com os ouvidos do entendimento. E se for necessário sofrer todas as dores para atestar a excelência das tuas convicções em Jesus Cristo, não te deixes entibiar. Recorda a vida dolorosa, que não é somente uma demonstração de tragédia evangélica, mas apelo veemente a falar pelos séculos, e atende ao chamado incompreendido que te acena. Os triunfadores na terra
são apenas corações enganados. Os sorridentes na terra são somente companheiros infantis. Os felizes na terra são igualmente almas equivocadas. Os verdadeiros heróis na terra são aqueles que, ignorados, se fizeram pães para estômagos vazios, agasalhos para corpos desnudos, albergue para almas vencidas pela ventania, claridade para os dormintes da treva e esperança para os apavalhados pelo medo, paralisados no desequilíbrio e não se jactam, portanto. Ante as dores na terra, não há lugar para relacionar queixas, nem lamentações, nem calúnias. Cumpre com o teu dever. Se aguardas compreensão humana, despertarás nas palhas queimadas pelo desconforto e pelo desengano. Se desejas, entretanto, servir àquele que é de todo o Senhor e Mestre, continua vencendo a dificuldade maior que reside no teu íntimo, o egoísmo. Alma do orgulho e seiva de outros males. Ergue-te acima de todas as vicissitudes e, fiel a ti mesmo no dever maior, alcançará a paz com a consciência após a vitória sobre as dificuldades. Bom dia a todos. Elevemos o nosso pensamento a Jesus. Mestre amado querido, muito obrigado por estar aqui conosco nessa manhã, por essa oportunidade bendita de estarmos aqui reunidos em teu nome, na tua casa. Espíritos protetores, equipe mentores do Amor e Luz, muito obrigado por nos acompanhar mais uma vez nesse trabalho. E com tanta paciência, amor e dedicação em cada estudo dessa casa. Agradecemos também ao nosso mentor espiritual, ao nosso anjo da guarda, que aceitou a tarefa de nos acompanhar durante essa jornada terrestre. Obrigado por estar presente em cada momento das nossas vidas. Mais uma vez, elevemos nosso pensamento a Jesus. Mestre amado, derrama suas bênçãos neste recinto, nessa manhã, abençoando os nossos corações, para que possamos absorver os conhecimentos aqui adquiridos nessa manhã, aplicá-los na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa reforma íntima, principalmente lá fora, quando voltarmos para as nossas vidas. E assim, dessa forma, contribuirmos para um mundo melhor. E com essas vibrações de paz, de harmonia, de gratidão e alegria, envolvamos a nossa companheira, que nos trará o estudo dessa manhã. Que assim seja, Jesus.
Bom dia a todos. Bom dia. Gente, para mim, vocês não sabem, mas eu cheguei cheia de surpresa hoje aqui, vendo pessoas que há anos eu não via, revendo, a gente fica até emocionada, né? É muita história. Mas a história a gente deixa para um outro dia. Olha, mais outra! Mas o nosso tema, que foi sugerido pela Ana Lu, é amor sublime. E quando veio esse tema, eu falei assim, falar de amor, falar de Jesus vai ser muito fácil. Mas aí a gente começa a se preparar e começa a refletir na nossa vida, nas circunstâncias, porque, na verdade, o estudo do espiritismo nada mais é do que para nós, primeiramente, né? E depois vem para os outros. E o nosso mundo está enfrentando muitas dificuldades. Dificuldades de informação, dificuldades de política, dificuldade de estrutura, dificuldades de ideologias. E é natural que muitos de nós, às vezes, nos sintamos ansiosos, amedrontados, às vezes até a impressão que o mundo está para explodir. Mas aí, o Evangelho de Jesus vem nos traz essa frase aqui. E o estudo todo foi baseado no capítulo que está ali listado, né? Para toda referência, o capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo. Então, a gente procura e encontra essa frase que fala: o amor é de essência divina, e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. E essa frase, para mim, veio como um grande bálsamo, porque veio nos dizer que, independente do estado emocional que os outros, o mundo ou nós estejamos, nós todos somos fadados ao amor pleno, a esse amor sublime que vai nos trazer o respeito, o companheirismo, a preocupação com o próximo, a caridade do convívio harmonioso. Então, o mundo ele não está explodindo, o mundo ele não está acabando. Na verdade, eu acho que deve estar sendo como uma arrumação de casa, uma mudança. Quem mudou, arrumou casa, sabe como é que é. No começo está tudo de ponta cabeça. E aí, aos pouquinhos, a gente vai colocando tudo no lugar, o que não precisa mais, o que a gente valoriza bastante, aonde a gente quer realçar, aonde vai reorganizar. E depois que está tudo feitinho, dá aquele bem-estar, aquela tranquilidade. E eu acho que talvez é isso que a gente está enfrentando, é esse reviravolta interior. É essa busca de reorganizar os nossos valores, as nossas prioridades, os nossos sentimentos e refletir aonde é que eu preciso melhorar, aonde é que eu preciso crescer. Porque a gente sabe que o Espiritismo nos ensina que o mundo vai ser um reflexo do nosso mundo interior. Então, o mundo lá fora pode estar em guerras, mas se eu estiver em paz dentro de mim, o meu mundo está em paz. O meu lar está em paz. Os meus filhos estão em paz. Não sem dificuldades. Não sem momentos exigentes, mas em paz com Jesus. Então, quando a gente está estudando o amor, nós vamos aprender sobre o quê? Como é que o amor se desenvolve? Para ver, será que a gente já está no comecinho ou no finalzinho? E primeiro a gente vê o quê? No processo de evolução espiritual, tudo se inicia no instinto. Ou seja, é aquela situação de necessidade. A gente vê nos animais, a gente vê na natureza. Então, é uma necessidade para poder fazer o quê? Aproximar, para fazer a busca, para fazer o convívio. Então, é o ponto de partida para um objetivo maior. E, obviamente, esse instinto, ele é um tanto corrompido, ele é básico, ele é preliminar. Ele não tem ainda uma característica mais evoluída. Mas é assim que tudo se inicia. Tem que ter uma força que nos empurra a seguir. E essa força inicial é o instinto. Depois, ele se transforma em sensação. A sensação ela é um pouquinho complicada, porque ela ataca muito os nossos pendores. Tem gente que tem prazer no refrigerante, tem gente que tem o prazer no açúcar, tem gente que tem o prazer numa carninha gostosa. Essas são sensações de alimentação. E tem sensações fisiológicas, sensações emocionais. Então, nesse processo, nós vamos desenvolvendo o quê? Essa apreciação de oportunidades e possibilidades para poder nos ajudar o quê? A distinguir o que me é bom e o que me é ruim. Porque nós, como espíritos eternos, estamos evoluindo em direção à perfeição. A evolução é constante, o processo de crescimento é constante. Então, nós vamos, nesse processo,
nos instruindo e nos conhecendo também. E, eventualmente, quando a sensação vai se purificando, ela se transforma em quê? Em sentimento. Nesse sentimento, a parte principal, o topo, é a existência e a vivência do amor purificado. Então, através desses processos de jornadas reencarnatórias, de evolução espiritual, nós vamos trabalhando para chegar nesse ágape, que é o amor sem distinção, amor a todos, amor a tudo. Um amor que aceita, que respeita, que compreende. E nós sabemos, está longe, no mínimo para mim está longe. Eu posso tentar domar as minhas más inclinações, mas eu ainda não consegui superar as minhas más inclinações. Então fala assim, o amor é da lei própria da vida, e sob o seu domínio sagrado, todas as criaturas e todas as coisas se reúnem ao Criador. Então, tem frases, né, estudando, é tão lindo porque fala assim, a alma se nutre de amor. Nós sabemos que como espíritos, nós somos espíritos eternos. A morte é uma ilusão, é a morte do corpo. Como pessoa, como indivíduo, nós não nos encarnamos. Ah, tá aqui o relógio. Desculpa, eu estava só procurando para me localizar. Ah, mas esse relógio está parado. Aonde que tem um relógio só para mim poder manter, senão eu vou pegar meu celular? 10h15, é? 11h15. 11h15, Tá certo aquele relógio ali. Ah, eu não vou enxergar. Deixa eu só pegar meu celular, senão eu vou me perder de tempo, gente. Eu gosto de ser pontual. Prontinho. Então, quando você está estudando a temática do amor, é muito lindo, porque como estamos falando, o espírito, ele não morre, ele tem vida eterna, mas sempre se fala que o amor nutre o espírito. Então é tão lindo ver que essa troca de energia, esse sentimento elevado, ele é o que dá vida nesse sentido paralelo, né? Porque a existência do espírito é independente, mas que o amor é aquilo que nutre, é aquilo que dá vida no sentido de nos estimular, de manter ativos, de manter esperançosos. Então, realmente, esse sentimento é a força-chave de nossa existência, como ser eterno, mas também agora como pessoas encarnadas, né? Espíritos encarnados que estamos. É a busca desse amor. Então, fala assim, o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. Então, o Espiritismo, nós sabemos, não é uma doutrina fácil. Ela é uma doutrina clara, mas não é uma doutrina fácil, porque nos dá muita liberdade de ação e nos dá esse livre-arbítrio das escolhas. E, às vezes, as suas ideias são tão claras, que exige tanto de nós, que a gente vai ficar confuso. Eu mesmo sei, eu não estou entendendo não, porque eu não quero me responsabilizar. Mas se nada mais a gente aprender, é que Jesus veio realmente demonstrar essa lei do amor em todas as circunstâncias. Se nós estudarmos todos os conceitos do Espiritismo, lei de ação e reação, reencarnação, o que for, sempre nos traz esse conceito básico de nos ensinar como viver melhor conosco, com o mundo e com o próximo. É sempre nos trazendo um conceito para modificar a nossa maneira de ver ou de sentir, para nos trazer cada vez mais essa posição de amor, de compreensão, de tolerância, de perdão. E isso é bem exemplificado nesse capítulo, quando ele nos diz, o mandamento maior, como está escrito, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este, o maior e o primeiro mandamento. E eis que aqui tendes o segundo, semelhante a esse. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Então, novamente, reenfatizando de várias maneiras, que o nosso objetivo principal, como ser em processo de evolução, é buscar, interpretar e praticar, no máximo de nossa possibilidade, esse amor. E como fazer isso?
Então, iniciando-se por amar a Deus sobre todas as coisas. Nós vemos que hoje, na vossa sociedade, para seres cristãos, não se vos faz mister nem o holocausto do martírio, nem o sacrifício da vida, mas única e exclusivamente o sacrifício do vosso egoísmo, do vosso orgulho e da vossa vaidade. Então, nada mais é do que uma coisinha, como eu falei, o Espiritismo é simples, mas ele não é uma doutrina simples. O que é isso? Reforma íntima. Ai, pronto, resolvido, vai fazer reforma íntima. Mas, gente, como é difícil a reforma íntima. Como é complicado a gente trabalhar, lembra, instinto, sensação e sentimento? As nossas sensações. Porque nós, como seres, ainda estamos nesse parâmetro das sensações, alguns mais próximos, outros mais distantes dos sentimentos, mas todos estamos lá nas sensações. Olha quanto difícil, única e exclusivamente o sacrifício do vosso egoísmo, do vosso orgulho e da vossa vaidade. E isso é tão complicado, porque são energias fortes que muitas vezes, na maioria das vezes, quando nós temos a opção nos agarrar à energia do amor, que vai nos trazer a humildade, a paciência, a resignação, a gente se agarra a essas outras energias que são fortes. O egoísmo, o orgulho, a vaidade. E diariamente estamos sendo empurrados a tentar trabalhar. Por isso que às vezes a vida nos parece difícil e cansativa. Porque às vezes são momentos que o nosso anjo da guarda, Jesus, falou assim, ó, você está pronto, então vamos lá, vamos trabalhar. E essas energias são cansativas e preocupantes. Mas por quê? Porque a gente ainda não aprendeu a buscar o rumo do amor. Então, tem um... Agora eu preciso de você para o PowerPoint. Para a gente ver como é que muitas vezes a gente age. Então, conta que havia um senhor muito rico e ele estava na cama da morte. Estava chegando assim o momento dele, os familiares, os amigos, todo mundo próximo. E ele, não já debilitado, não conseguindo se expressar verbalmente, ele pegou um pedacinho de papel e começou a escrever. Né? Ele chamou o advogado dele, chamou os witnesses, né? As testemunhas, e foi ali escrevendo uma notinha, que era assim. Esse aí. Então, o homem rico, ele escreveu isso. Eu quero que todo mundo tire um minutinho para ler. Então, você veja, quando ele chegou no final, ele colocou o pontinho final, e ele ia voltar para colocar a pontuação, pum, caneta caiu, ele deu seu último suspiro, desencanou. E todo mundo ficou nessa, meu Deus, meu Deus. Aí vamos ver o que foi, porque esse daqui era o testemunho mais recente, o testamento mais recente dele, o advogado estava ali, né, todo mundo leu e ficou desesperado. Meu Deus! O sobrinho falou assim, não, peraí, eu vou ler. Aí o sobrinho falou assim, eu sei o que ele escreveu. O sobrinho falou assim, deixo meus bens à minha irmã? Não, a meu sobrinho. Jamais será paga a conta do alfaiate. Nada dou aos pobres. E o sobrinho todo assim, é meu, tudo é meu. A irmã chegou e falou assim, não. Peraí que eu vou ver esse papel direitinho. A irmã chegou e ela falou assim, deixo meus bens à minha irmã, não a meu sobrinho. Jamais será paga a conta do alfaiate, nada dou aos pobres. O alfaiate que ficou sabendo da história correu lá para ver a situação e falou assim, peraí, deixa eu ver direitinho o que foi que ele falou. E olha só o que o alfaiate nos trouxe. Deixo meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do alfaiate. Nada dou aos pobres. A essa altura já estava o maior balbúrdio na cidade, porque todo mundo não queria saber com quem que vai ficar o dinheiro. Os pobres, ouvindo essa história, mandaram seu representante e falou assim, peraí, que eu tenho que ver também essa situação.
E os pobres da cidade foram lá, deixo meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho? Jamais. Será pagar a conta do alfaiate? Nada. Dou aos pobres. Então, veja, às vezes uma vírgula, um ponto de exclamação e muito interesse e criatividade, a gente sempre modifica o ângulo das coisas. Como fala a expressão brasileira, né? Puxar a sardinha para o nosso lado. E é engraçado. E eu gosto muito disso, porque é engraçadinho, mas realmente representa, muitas vezes, a nossa visão na vida. A gente tem a tendência de sempre puxar a sardinha para o nosso lado. E, às vezes, nós vamos estar corretos, realmente, em situações, nós estamos sendo justos, nós estamos sendo certos, nós estamos sendo caridosos, mas é impossível que em todas as situações isso seja verdade. Às vezes, agora pode trocar, por favor. Muitas vezes, nós estamos equivocados. Desculpa. E, na verdade, nós estamos mudando a pontuação de acordo com aquilo que nos convém. E aí que a gente vê as dificuldades, os conflitos, os estresses que vão se acumulando. Porque a gente vê que a gente está tentando manipular uma situação, quando, na verdade, a solução está dentro de nós, e não no exterior. E a gente vai criando essas dificuldades. Então, quando a gente pensa, amar o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todo o vosso espírito, é lembrar que a pontuação divina está perfeita. E nós é que temos que buscar entender e aceitar quando ela não vai de acordo com a nossa preferência. Quando ela não vem substanciar os nossos intentos. Não vou dizer que eu gosto, gente. Quem me conhece sabe que eu não gosto, não. Mas é esse o processo da vida, porque é impossível. Nós somos seres imperfeitos em rumo à perfeição. E precisamos reconhecer dessa necessidade de mudança. Seguindo, então, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Esse também é meio complicadinho, porque Deus, a gente sabe que Deus é perfeito. Então, a gente tentar amar a Deus é uma tendência fácil, no sentido de vontade. É difícil porque tem que aplicar a lei dele. Mas quem que não quer amar Deus? Deus é perfeito, é bondoso, é justo, é caridoso. Agora, amar o próximo, nem sempre o próximo é tão próximo, né? E nem sempre eu gosto do meu próximo. Então, como é que eu vou amar ao próximo? É meio complicada essa situação. Então, amar ao nosso próximo. Amar o próximo é a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Então, se alguém chegar e falar assim, olha, você tem que amar seu próximo como a Deus, como a si mesmo. Ok, esse é um intento lá na frente. Porque não é uma realidade. Como é que a gente vai amar alguém que nos fez mal? Ou alguém que fez mal aos nossos filhos, aos nossos familiares, ao amigo? Alguém que nos prejudicou? É difícil. Por isso que vem trazer o quê? A caridade. Porque nesse processo de amar o próximo, não é eu sentir amor no sentido de eu gostar, de eu querer estar próximo, de eu conviver, de eu trazer perto de casa, de eu confiar. Mas amar ao próximo já começa em não desejar mal ao outro. O perdão é dificílimo. Quando a ofensa é grande, o perdão é dificílimo. Mas se a gente já começar não desejando mal a quem nos fez mal, já estamos caminhando em direção ao amor. Eu falo aqui, eu lembro porque muitos anos atrás eu trabalhei com a filha da Mara, né, a Michelle, e eu trabalhamos em Nova York, e a gente tinha uma chefe muito difícil, já contei essa história várias vezes. Ela era muito, muito difícil. Era aquela pessoa assim, que tipo assim, é a sua prova para o seu crescimento. E uma vez ela me injuriou de tal forma que eu fiquei no meu escritório só esperando ela entrar. Eu fiquei repetindo na minha mente várias vezes o que ia falar, como que ia fazer, não sei o quê, esperando. E eu olhava assim, eu acho que ela percebeu que estava tão brava, ela ficou longe, porque se ela chegasse na minha sala...
Aí passou um tempo, eu fui acalmando, ela não apareceu na minha sala. Aí eu fui no banheiro, aí eu acho que o anjo guardião encontrou uma oportunidade, assim, deu uma na minha cabeça e falou assim, ó, você pode não ter falado nada para ela, mas a vingança você já teve. Porque você expressou tanta raiva, emanou tanta energia negativa, desejou tanto mal para ela entrar ou não entrar, você já fez todo o mal que você podia fazer. E naquele momento, eu refleti, gente, eu me vinguei, estava me vingando, repetindo a vingança, me machucando, desejando mal, sem ela nem entrar na sala. Não amei o próximo, não amei a mim. Então, lá o próximo já começa com esse não desejo infeliz para o próximo. Porque ela pode não ter entrado, mas aquela lá, a gente aprende que muitas vezes basta a intenção. Um outro ditado popular brasileiro, como que é de intenção, o inferno está cheio, né? De boa intenção. De mal intenção. Exato, porque basta a intenção, novamente. É tudo o nosso mundo íntimo, é tudo o que a gente experiencia e o que a gente sente, independente se a gente realiza ou não. E eu realizei minha vingança, eu aprendi, né? Porque eu conto essa história até hoje e tento nunca mais fazer. Quando eu me pego pensando, eu já trabalho em cima. Então, essa caridade, a gente tentar, quer dizer, esse amor, é tentar aplicar caridade se a gente não pode fazer mais nada, não posso ver a pessoa, não quero ouvir falar da pessoa, não quero estar com a pessoa, mas se eu pensar, ou eu desejo, não desejo mal, se eu puder, eu desejo bem, mas se eu não posso desejar bem, não desejo mal. É o início, né? E segue. Fazer para os outros o que queríamos que os outros fizessem por nós. Isso é muito interessante, porque é um conceito simples, mas, novamente, a gente modifica. É querer que o outro faça o que eu faria. Se eu fiz alguma coisa, como é que eu reagiria? Então, eu quero que o outro reaja da maneira que eu reagiria. E não é assim, é o contrário. Eu tentar me colocar na situação do outro e entender. Eu cresci numa família com pai, com mãe, com tios, com avós. Eu não sei o que é nascer sem pai, sem tio, sem família. Eu cresci protegida num lar. Eu não sei o que é crescer sem a proteção de uma família carinhosa, imperfeita, cheia de conflito, cheia de briga, mas uma família que cuidou de mim. Eu não sei o que é crescer sem amigos. Eu não sei o que é crescer sem centro espírita. Então, quando eu encarar a situação de uma pessoa, não é tentar, se eu tivesse na situação do indivíduo, eu faria isso. E exigir que o outro fizesse como eu. Isso é a gente colocar o outro na nossa maneira de ser. Mas, ao contrário, é a gente entrar na vida do outro. Bem, se eu estivesse numa situação onde eu nunca tive um pai ou uma mãe, ou nasci numa família abusiva, ou eu fiquei órfão de pequena idade, como é que eu seria? E se a gente se colocar no lugar do outro? E às vezes eu me questiono, será que eu seria tão boa quanto aquela pessoa? Será que eu teria tanta resistência moral quanto aquela pessoa? Então, é uma frase simples que a gente se usa e é um slogan internacional, porque é uma verdade divina, né? Mas a gente tem a tendência de fazer o contrário. Avaliar as circunstâncias da pessoa pela nossa prisma, e não pelo prisma da pessoa. E aí, mesmo não querendo, a gente julga e recrimina. Então, aí que está a gente abranger a nossa mente, refletindo o que é essa caridade, não quer nos colocar no lugar do próximo. Por quê? A pergunta 886 do Livro dos Espíritos diz assim: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Voltando, amar o próximo é a expressão mais completa da caridade. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Tá vendo? Quando no começo eu falei, falar de amor é tão simples, é tão difícil. Porque o amor é equivalente a indulgência, a perdão, a benevolência. E eu sei que eu não sou assim. Não com frequência. Nem comigo, nem com os outros. E aí nos faz refletir. Eu estou tão distante, né?
Mas a gente volta para o começo. Todo mundo tem a chama. E se eu tenho, eu posso. Às vezes eu nunca despertei para isso. Às vezes eu não tive oportunidade. Hoje estamos todos nós tendo essa oportunidade de estudar esse tema. Para quem sabe despertar, olha, realmente, não é porque eu sou mal. Vinícius, que é o emérito educador, ele fala muitas vezes que o problema, muitas vezes, não é questão de caráter, é questão de educação, né, parafraseando. Então, ele nos ensina que muitas vezes, nós como seres erramos, não porque a gente tem um mau caráter, é porque muitas vezes nós não recebemos a educação correta. Hoje em dia, se coloca um ênfase em profissão, em carreira, em estudo, em independência econômica, e tantos outros conceitos extremamente complexos e antagonísticos, que eu não vou nem entrar aqui no assunto, quando às vezes o básico do alto amor, ética, honestidade, trabalho é mais importante. Estudar, cargo, título, profissão, família. Hoje em dia a família não tem o valor que tinha. Ah, é coisa antiga. Então os conceitos que a gente, como sociedade, você, eu, os outros, quem seja, eles estão modificando. E por isso é que muitas vezes as situações tristes. E isso, apesar de difícil, nos traz esperança, porque nos diz que é muito mais fácil a gente educar do que transformar. Transformar é muito mais difícil. Outro ditado, pau que nasce torto, cresce torto. É um ditado brasileiro que não é verdade. Tudo se modifica. Mas é muito mais difícil esse processo do que o processo da educação. Então, evangelizadores e evangelizadoras, permaneçam firme e forte. Quem tem filho, permanece firme e forte, traz no centro, porque é o caminho da gente nos educar. Então, tem uma historinha também muito legal, que fala assim, que um homem era muito bom, e ele desencanou. Aí ele chegou no portal do paraíso, e estava ali na fila esperando para entrar. Chegou na porta do paraíso e falou assim, meu nome é fulano de tal. Não tô achando, não. Certeza? Meu nome é fulano de tal. Eu fui muito bom nessa vida. Fulano, você não tá na lista do paraíso, então me desculpa, você vai ter que ir pro inferno. Ele ficou assim, vou fazer o quê? Se eu não posso entrar aqui, eu tenho que entrar em outro lugar. Foi pro inferno. Passou alguns dias, os dias se juntaram com uma semana, e chega lá um estrondão na porta do paraíso. Pá, 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 pá. E os anjos vêm assim, assustados. O que está acontecendo? Era Lúcifer, que veio direto do inferno falar com o paraíso. Olha, eu sempre soube que vocês eram espertinhos nessa cara de caridade e de amor, mas esse último truque foi o pior que vocês já fizeram. Como é que vocês tiveram coragem? E os anjos do céu, assim, sem saber, na porta do paraíso, mas Lúcifer, não sei do que você está falando. O fulaninho! Vocês não quiseram deixar ele entrar e mandou ele para o inferno. Ele não estava na lista. Mas qual é o problema? O problema? Ele chegou olhando todo mundo no olho, conversando, escutando, falando palavras de motivação. O inferno está um pleno paraíso. Tira ele daqui! E o fulaninho foi recebido, né? Fizeram a correção ali, viram que eles tinham errado o mesmo nome, e o fulaninho foi para o paraíso. Novamente, qual que é a mensagem? Vamos viver nossa vida de tal forma que mesmo se por engano a gente for parar no inferno, a nossa bondade, o nosso amor vai nos trazer de volta para Deus. Porque essa que é a mensagem. É muito difícil. Você não vai parar no inferno. Fica com essa carteirinha espiritual, tá, Oswaldo? Parar lá vai ser por engano. E a mensagem é essa, né? É piadinha, mas o Espiritismo nos ensina a sintonia de energia, vibração espiritual. Pessoas, às vezes, que são novatas no Espiritismo, até, mas tem medo de espírito. A gente tem medo. Minha sogra até hoje tem medo de ficar sozinha em casa.
né? Então, muitas coisas, assim, a gente tem aquele medo, mas a gente aprende no espiritismo. É que nem estação de rádio. Se a minha vibração está aqui, me interessa que aqui embaixo eles não vão conseguir subir. Eu posso descer, mas eles não podem subir. Então, se eu estou num patamar interior, não de perfectibilidade, lembra, intenção, de intenção, buscando me melhorar, buscando ter pensamentos positivos, buscando perdoar, tendo pensamentos e ideias de progresso, de melhoramento, de crescimento, eu vou mantendo uma vibração aqui. Quem está aqui embaixo não vai me alcançar. Que nem aquela chefe minha. Se ela estava num patamar superior, todo aquele pensamento mal, toda aquela energia negativa, chegou e refletiu e voltou para mim. Se ela estava no mesmo patamar, aí, opa! Aí que dão as explosões. Explosões de relacionamento, explosões de vivência, explosões de convívios, porque estamos ali, ó. Agora, se eu me levo, eu não sou atingida. Então, vamos trabalhar esses sentimentos de benevolência, de indulgência. E, novamente, Deus sabe que a gente não vai alcançar tudo isso de uma vez só. Mas, contanto que nós estejamos nos esforçando, a gente chega lá. E nos colocamos numa posição, vamos dizer assim, de proteção merecida, para que a gente se mantenha e continue progredindo. O amar assim. Isso é mais fácil, né? Eu ouvi um por aí porque realmente, olha, sabe por que é difícil? Porque aquela coisinha, o mundo interior, ele é escondidinho. Ninguém sabe o que está na nossa cabeça e o que vai no nosso coração. Às vezes a gente está sorrindo e por dentro está horrível. Às vezes a gente está chorando e por dentro a gente está manipulando. Ninguém sabe, a não ser nós mesmos. Quer dizer, se um anjo da guarda também sabe, mas, né? Cada um com as suas obras. Então, realmente é difícil. Então, os efeitos da lei de amor são o melhoramento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Então, nós melhorando, nós estamos aumentando a parcela de amor para com Deus, para com o próximo, com o universo e conosco mesmos. E isso vai nos levar ao quê? A uma vida mais feliz. A uma vivência, uma existência mais tranquila. É preciso coragem, porque dela muito mais necessita cada um para vencer-se a si mesmo do que para vencer os outros. Então, veja, a dificuldade é nos vencer. A dificuldade é nos superar. Que nem lembra da pontuação? Eu cometo esse equívoco constantemente. Se alguém está correndo e me cortando no tráfego, eu fico assim, saísse mais cedo de casa, ou se planejasse melhor, tenha respeito com o outro, a gente sai aqueles dados, né, de pensamento. Quando eu estou atrasada, o filho ficou doente, não dormi direito, a água do chuveiro quebrou, o pneu furou e eu estou atrasada, tenho que sair correndo. Mas eu estava atrasada. Eu tenho uma razão lógica. Então, a gente tem essa tendência de quando é o outro, a gente coloca a perspectiva negativa, irresponsabilidade, falta de planejamento. Não. Quando somos nós, a gente vê todas as explicações. Às vezes a explicação do outro é mil vezes melhor que a minha. Alguém está acidentado, foi para o hospital. A esposa está pronta de dar luz. O filho teve um acidente na escola. A gente não sabe. Então, quando a gente conseguir ter essa coragem de vencer a nós mesmos, nós vamos estar nos auto-amando e melhorando a nossa existência. Diz que um sábio, muito sábio, caminhava com seus aprendizes na floresta e ele encontrou um escorpião venenosíssimo dentro de uma água, de um lago, e ele estava se afogando, tentando sobreviver. E o mestre foi lá com uma folha tentando salvar o escorpião. E o escorpião tentava picar ele, e ele caía da folha. O mestre tentou umas 2, 3, 4, 5 vezes, até que um dos seus discípulos falou assim: mestre, será que o senhor não vê que não interessa quantas vezes você vai tentar ajudar esse escorpião, ele sempre vai tentar
te picar e te morder? E o mestre virou para ele e falou assim: a natureza do escorpião é picar, a minha é ajudar. Então, que nós saibamos nos amar, não permitindo que as situações de fora, as atitudes dos outros, a situação do mundo, a política, o que seja que esteja acontecendo, modifique a nossa natureza de espírito eterno, imagem de Deus, fadados à perfeição, interiorizando o sentimento do amor puro. Porque quando nós nos deixamos modificar por aquilo de ruim que acontece à nossa volta, nós estamos negando a nossa natureza de espírito eterno fadado à perfeição. Sair machucado? Sim. Enfrentar um período de dificuldade? Sim. Mas nunca permitir que as situações exteriores nos transformem para um comportamento regressivo. Se a gente estacionar, tudo bem. A gente estaciona muitas vezes na vida. Mas nunca permitir que a gente volte atrás. E sim que a gente sempre siga à frente. Porque amai muito a fim de seres amados. A única maneira da gente buscar esse preenchimento que todos nós temos, né? A teoria do existencialismo, de buscar o nosso sentido, a nossa existência, nada mais é do que essa busca do amor. E precisamos fazer isso através do quê? Amando. Porque se a gente não ama o próximo, não ama Deus, a gente não consegue se amar também. E o amor só a nós próprios se transforma em egoísmo. Então, novamente, contando a historinha que eu adoro, hoje eu fiquei estimulada. Eu falei, o tema foi muito difícil no sentido de cobrança interior. Eu falei, vamos animar. Então, conta que existiam novamente o céu e o inferno. E um homem, né? Ele novamente chegou o momento dele e ele chegou lá e ele tinha a oportunidade de falar assim: olha, você quer ir para um lado, vai para o outro, o que você quiser. Eu posso escolher? Pode. Então eu vou olhar os dois lados, ver onde eu quero ficar. Tudo bem, vai pesquisar. Assim, eu vou olhar primeiro, inferno, né? Porque deve ser pior. Não, acho que eu vou no céu. Aí ele foi no céu. Chegou lá e era um lugar amplo, muito grande. E no centro tinha um caldeirão de sopa muito grande, cheiroso. Só que as colheres eram tudo desse tamanhão. Ele achou peculiar aquela colher, mas não pensou muito nisso. Ele viu que todo mundo estava feliz, as pessoas conversavam, tinha uma convivência pacífica, todo mundo parecia saudável. Eu acho que é aqui que eu vou ficar. Mas só para ter certeza, eu vou ver o outro lado, né? A gente sempre quer comparar. Aí ele chegou no inferno, já esperava que todo mundo lá no inferno, a gente vai falar, a pessoa tá mau humor, rabugenta, mas eu não sabia se tinha alguma outra coisa. E ele foi chegando e falando as pessoas, mal-humorada, irritada, todo mundo agressivo, todo mundo pálido, meio magro, parecendo faminto. Só que o que ele não entendeu foi, as pessoas eram diferentes, mas o ambiente era o mesmo. Um espaço grande, com um caldeirão de sopa imenso, aquele mesmo cheiro gostoso, e aquela grande colher. Ele ficou confuso, falou assim, mas espera aí, tanto o céu como o inferno é a mesma coisa, são as pessoas que mudam. Aí ele ficou confuso e resolveu perguntar para esse guia dele, né, o anjo que estava guiando, falou assim, olha, qual que é a diferença? Falei assim, não, olha, volta para os dois lados e observa direitinho. Viu o que é que você vê de diferente que você não viu antes? Falei, ok, vou lá pro inferno. As colheres eram tão grandes que eles colocavam na sopa, mas na hora de botar na boca não alcançava, não conseguia tomar. Eu falei, então isso aí tá óbvio. Ninguém tá conseguindo comer, todo mundo com fome, cansado, irritado. Matei a charada. Eu vou lá pro outro lado. Aí quando ele chegou, ele falou assim, mas espera aí. Mas aqui também, as colheres são do mesmo jeito. Então não pode ser a colher, deixa eu observar. E quando ele chegou lá, ele viu que um pegava a colher e dava para o outro dava para um.
E assim eles se alimentavam uns aos outros. E estavam todos vivendo felizes, saciados, em colaboração. Então, essa é a mensagem atual da nossa possível vivência do amor sublime. É nós cuidarmos um dos outros. Porque quando eu cuido de você, de você, de você, de você, vocês ficam saciados, vocês ficam felizes, e vocês cuidam de mim e me saciam. Porque eu não tenho todas as capacidades. Um cozinha, outro lava, outro escreve, outro paga, outro... Então, se a gente buscar a qualificação, a pendência positiva, as qualidades, ao invés de buscarmos dar valor, observar os defeitos, mas sim estimularmos as qualidades, cada um vai trazer o que você tem de melhor. E vamos todos estar com nossas necessidades saciadas. Então, amar é muito a fim de ser desamados. E nessa maneira, a gente vai buscando e vai trazendo essa felicidade. Só passando aqui rapidinho. Então, a felicidade se acha destinada aos homens nesse mundo, desde que ele a procure, não nos gozos materiais, sim no bem. Então, novamente, se a gente busca amor, dá amor. Como? Praticando a caridade. Buscando o quê? O bem. E não os prazeres, os benefícios materiais da vida. Não que a gente não pode ter. Com certeza. Quem não quer uma boa casa, um bom trabalho, carro, segurança econômica, seguro de saúde, geladeira cheia? Não tem erro nisso. Mas sabemos compartilhar as nossas bênçãos. E não é só dar dinheiro, é dar um sorriso, dar um estímulo, dar do nosso tempo. É buscar maneiras de fazer o que é importante ao outro, não o que é importante a nós. E nesse processo a gente vai aprendendo a amar. Então, para finalizar... Ai, eu apertei aqui. Tá mudando? Ai. Aperto o hide? Sim. Que o tempo está correndo. Eu vou ler esse poema, muito interessante, por Clarice Lispector, que fala assim, e vamos ouvir com cuidado. Não te amo mais. Estarei mentindo, dizendo que ainda te quero como sempre quis. Tenho certeza que nada foi em vão. Sinto dentro de mim que tu não significas nada. Não poderia dizer jamais que alimenta um grande amor. Sinto cada vez mais que já te esqueci. E jamais usarei a frase eu te amo. Sinto, mas tenho que dizer a verdade. É tarde demais. Amor sem volta, né? Mas agora, vamos ler de baixo para cima. É tarde demais. Sinto, mas tenho que dizer a verdade. Eu te amo. E jamais usarei a frase já te esqueci. Sinto cada vez mais que alimento um grande amor. Não poderia dizer jamais que tu não significas nada. Sinto dentro de mim, nada foi em vão. Tenho certeza que ainda te quero como sempre quis. Estarei mentindo, dizendo que não te amo mais. Então, quando Jesus diz, dê a outra face, quando ele fala perdoa, quando ele fala ame, que a gente possa lembrar desse poema, porque alguém que pratica o mal é alguém que ainda está inverso no processo de amar. Mas que se a gente dá uma mudança, o amor brota de uma maneira forte, firme e saudável. Então, que sejamos nós um instrumento que ajuda alguém a ler de baixo para cima, para aprender que a mensagem do amor, do perdão, da caridade, da humildade, da reforma íntima, é o caminho da felicidade.
e que os outros sentimentos, as outras atitudes, só nos causam dor, sofrimento e isolamento. Não tenhamos medo de amar. Tenhamos cuidado. Não se jogue. Vá caminhando, mas nunca perca a coragem, a vontade ou a confiança de amar o próximo, amar a si e amar a Deus. Que todos nessa semana do Valentine's, que é a semana do amor, possam reacender essa chama de amor para com si e para toda a humanidade. Muito obrigada, tenha uma semana de muita paz. E aí, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Ok. Então é engraçado, quando eu estava ali, eu estava lendo de cabeça para baixo antes dela pedir. Ah, é? Que legal, né? Alguém tem algum comentário? Pergunta não, porque a gente não pode responder pergunta hoje aqui. A Lucy falou que não responde nada hoje. Não adianta perguntar, não. Algum comentário? Lígia, ótimo trabalho. Ninguém tem nada para falar, ó. Tá super, todo mundo vai sair daqui já amando. Engraçado, eu tenho um comentário, como sempre, porque eu tô aqui mesmo a aproveitar, né? Ainda tem 5 minutos ali. Eu aprendi uma coisa interessante para mim, né? Não tô querendo ensinar nada a ninguém, né? Um ateu, né? Uma pessoa que não tem religião, que é o direito dela, falou para mim uma coisa, né? Ele fala assim, né? A gente tem que fazer para o outro o que a gente gosta que faria para gente. Daí ele falou assim, essa frase está errada. Eu falei, não, cara, não pode estar errado isso. Ele falou, sim, está errado, porque a gente tem que perguntar para o outro o que ele quer que nós fazemos para ele, o que ele gosta. Não é o que a gente gosta. Como que a gente vai fazer? Porque o exemplo que ele deu, um suicida, por exemplo. Um suicida quer morrer, quer se matar. Então eu vou ser um assassino para dar o que eu quero para mim, para ele. Então, se nós pensamos dessa maneira, eu falei assim, caramba, a gente vai aprendendo, né? E é verdade, né? Quanta arrogância, né? Que a gente quer dar o que nós gostamos para o outro. Não pergunte se ele gosta. Para mim, se me der coentro, para mim eu morro. Porque eu não gosto de coentro de jeito nenhum. Eu sempre brinco, né? Eu não gosto. Aí a pessoa pergunta, mas você é cozinheiro, como você não vai usar? Eu falei que eu não gosto de coentro, mas eu uso coentro. É diferente. É um gosto. E daí todo mundo vem com aquela frase engraçada. Mas é tão gostoso. Gente do céu, mas eu não gosto. Mas eu não gosto do coentro, né? É um direito da gente, né? A gente tem esse direito. Então essa frase é muito legal. Isso é eu acho que é o primeiro passo para o amor. E a gente vai aprendendo, né? A pessoa não tem religião, né? Fala assim, Jesus, nem sabe quem é Jesus, porque não tem interesse. Só que você vai olhar o fundo da pessoa, a pessoa faz muito mais caridade que eu faço. Ela ajuda muito mais pessoas do que eu ajudo. Porque ela, não é porque Jesus mandou ou Deus mandou, é porque ela tem aquilo no coração dela de fazer. Ela acha que aquilo é o correto. Sem religião e sem nada. E acaba sendo mais cristão que eu. Esse é o amor, né? De a gente respeitar a pessoa, de a gente não querer falar da vida do outro, né? Ficou engraçado uma coisa que eu vou usar até na minha palestra essa semana. A gente, quando vai dar exemplo de alguma coisa, a gente sempre busca a vida do outro, que o outro fez aquilo. Gente do céu, você acredita, menino, que ele fez isso? A gente nunca fala de nós. Nossa, mas a gente não fala, né? Que eu fiz isso, né? Eu aprontei isso alguns anos atrás. A gente sempre dá o exemplo, né, da novela, do que está acontecendo em outro país, mas de falar da nossa vida, né? É difícil, é complicado, é uma situação complicada. E esse é o aprendizado do amor, né? Como que é, eu não vou lembrar de cabeça, mas está você trouxe aqui no Livro dos Espíritos, o que é a caridade para Jesus. Perdão, indulgência. Indulgência é não olhar o que o outro está fazendo.
Se ele não sabe fazer, porque não aprendeu. De repente a gente está fazendo pior e não sabe, porque a gente não olha para a gente, né? Essa palestra aí tá uma das melhores que eu já vi. Eu sempre falo isso, não se preocupa, não. Alguém tem algum comentário? A gente sempre fala, né? Depois da palestra, né? Essa foi a melhor de todas. Mas daqui a pouco vem outra. Alguém tem algum comentário? Não? Agradecer a Lígia, né, pelo carinho. Obrigada, Lígia. Obrigada a vocês por me receberem. Isso é muito importante, né? Ela doou o tempo para vir, deixou a família em casa, né? Para vir aqui, para compartilhar com a gente. É muito legal isso. Eu agradeço também aos trabalhadores, né? Que fizeram um almoço que está lá, ó. Você viu como que tá bonito o salão ali? Nossa Senhora, parabéns para quem fez, para a equipe que decorou, com tanto carinho para receber. Vai ter música. Vai ter tudo hoje, né? Vai ter poema também? A Beth vai fazer poesia hoje, Beth? Eu tenho um livro que tem a ver com amor, né? O coração à procura de abrigo em português e inglês. E eu posso falar um pouco desse livro lá. Ó, tá vendo? Autógrafo. Que legal. Então tem na nossa livraria, Beth, que é autora, né? É poetisa e autora de livros. E está para vender, e esse dinheiro é destinado para ajudar a nossa casa. Quando nós fazemos almoço, esses eventos, que nem hoje vai ter música ao vivo, com o Valdo, né? Tá aí o Valdo? Jordan, tá aí já? E o Bruno? E o Peter também? Peter? É. Javian? Tem uma equipe boa aqui, hein? Então, tá bom. Então, todos já sabem, aqui eu tenho meus avisinhos aqui que eu vou fazer agora. Então, na semana que vem nós temos palestra comigo. Boa sorte para mim. A evangelização na semana que vem vai ser em outro centro, né? Me corrijam se eu estou correto. Vai ser lá no Emmanuel ou não? Silma, tá aí ou não? Não? Silma? A evangelização, a semana que vem, vai ser uma coisa especial? Vai ser um seminário? Eles vão para outro centro. Ok, então tá bom. Então, não vai ter a evangelização aqui, mas eles vão para outro centro. Vai todas as idades ou não? Só jovens? Ok. Dia 23, nós temos o Divaldo em Nova York. Os ingressos já estão sendo vendidos, está quase esgotado. Em fevereiro, 23 de março. De março, né? No mês que vem, mas já está sendo vendidos os ingressos, já está quase, já, se alguém quiser, quiser ter oportunidade. Do site Real. E nós mandamos também o e-mail, tem o link para comprar os ingressos também, só divulgando. Então, Divaldo vai estar aqui em Nova York. E dia 25 deste mês aqui vai ser a Feira dos Doces, né? Antes era do bolo, agora é dos doces. Tá 25, tá marcado só 25 e no 26, e daí se sobrar na segunda também 27. A gente segue a semana inteira, né? A geladeira vai estar cheia, segue vendendo aí até acabar, né? Até terminar tudo. O negócio rende aqui, ó. Aqui tem que render, né, Soninha? Então, se esqueci alguma coisa? Agora eu tenho aqui, ó. Obrigado, Luciana, aqui, que está lá com as crianças, né? Isso. Evangelização infantil. Infantil. Não tem evangelização infantil, então. Não tem nenhum tipo de evangelização aqui. Quer dizer, os jovens vêm e vão para outro centro. Ok. Eu sinto muito te falar, mas ninguém vai vir para a sua palestra aqui, né? Que bom, eu não sofro muito. Vocês todos vão, né? E eu vou falar do homem velho, então, quer dizer... Aqui não tem ninguém, aqui não tem homem velho. Então, ainda bem que a gente sabe que está cheio de desencarnado, eles vão aí, que às vezes eles ficam porque são obrigados, então você vai ter que me escutar, né? Você vai... Obrigado. Tá vendo, Luciano? Espírito bom de luz, é isso aí, ó. Isso é caridade, viu, Luciano? Eu sou jovem. Isso é caridade.
Da próxima vez eu vou enganar vocês, vou falar que é outra pessoa que vai vir e apareço aqui, ó. Uma brincadeira à parte, estão todos convidados. Toda semana tem palestra muito boa aqui, sempre. Mas o mais importante é estar aqui. Os mentores preparam esse ambiente com todo carinho, com todo amor, para nos receber aqui. Os trabalhadores se dedicam fazendo almoço, doando um arroz, doando um feijão, uma carne. Então, é sempre muito bom, né, essa colaboração. Falou da colher, né? Passando a colher um para o outro. Isso é muito importante. Bom, então, eu acho que está todo mundo com fome já, porque todo mundo está, assim, ansioso para ver o que tem lá. Eu não sei o que tem. Agradecer a presença dos amigos, dos outros centros que estão aqui, de Monverno. Eu tive o prazer de ir lá uma vez. Rodrigues e Célio do Monverno. Sim. Mara e João do Brasil. Amor e Luz. Do Amor e Luz. Cadeira cativa. Cadeira cativa. Quem mais que está de algum centro de fora? Tem mais? Não. A Lígia também não é daqui, também. É da casa também. Então, Casas e irmãs. Com certeza. mande um abraço para o Volney. É Volney, né? Volney. Eu tive o prazer de estar lá uma vez, fazendo um estudo, muito legal também, muito bom estar lá. Sim. Povo do bem, né? Graças a Deus. Então, nós vamos para a nossa segunda parte, que é a nossa oração final, os passes. Tem alguém aqui pela primeira vez? Muito bem-vinda. Você fala em inglês? Only English? English, Spanish, and I understand. Hablas espanhol também? Ok. Muito bem-vinda. Bem-vinda, Mayra. Mayra. Obrigada. De nada. Tu vai falar em português muito pronto acá. Não te preocupes que vai estar com tu português em dia. Então, vamos para a nossa parte final. Claro, né, que eu tenho que pedir para a nossa mainha, né, para a nossa Mara fazer a nossa oração final. Em nome de Jesus. E que Jesus nos abençoe e nos dê uma semana de paz, de amor, de amizade. Tem coisas que são muito especiais na vida. E uma delas é estar aqui, nessa constituição divina, formada de paredes, de salas e de muitas pessoas. E não posso deixar de desejar a todos uma semana de muito amor, que se traduz em carinho, em afeto, em gentilezas, em solidariedade. Porque me vem à lembrança um momento único da história. Do alto da cruz, ele olha e fala a seu discípulo amado: Filho, eis aí a tua mãe. Mãe, eis aí o teu filho. Deixando a humanidade inteira com família, essa família divina, que fazia ele perceber pelos campos, pelos caminhos, quando o sol se punha, quando o sol nascia, quando o vento soprava brando ou soprava intenso. De lá do chão batido de terra vermelha, ele olhou para a árvore e disse: desce, desce daí. Da mesma maneira que teve sede, e sendo ele o doador da água divina, dá-me dessa água. Da mesma maneira que quando foi tocado, deu a cura instantânea. Na hora que foi vivenciado o pecado, mulher, ninguém te condenou? Ah, Senhor, as suas palavras ressoam hoje como se fosse naqueles tempos.
Nós estamos vivendo a Jerusalém de todos os dias. A mesma Jerusalém te grita, Senhor, Senhor. E ele deve olhar como olhou para aquele cego e diz, que queres que eu te faça? Eu falo para vocês o que eu falei com meu Pai que está no céu. Ó Senhor Jesus, muito obrigado por sua presença divina em nossos corações. Que essa casa continue assim resplandecente de amor, de luz. Que todos os que aqui estão possamos nos reunir nesse abraço fraterno que inspira a devoção ao bem, a devoção a Deus, a devoção à vida. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado mais uma vez. Um abraço fraterno em nome de Jesus em todos, especialmente naqueles que mais necessitam da palavra de ternura e de fé e de esperança e de reerguimento que Jesus tem para cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus.